Olá, personas! Sejam bem-vindos! Esta é a aula 3 da série Polinômios, Conceitos e Operações. Vamos falar de monômio ou termo algébrico. Antes de tudo, veja esses exemplos aqui. 2x, 5y, 7, o x, a, ABC, ou seja, A vezes B vezes C, quando não tem nada entre um número e uma letra ou entre uma letra e outra, é multiplicação. X ao quadrado, x ao cubo, 2x sobre 5 ou 2/5 vezes x. Então, esses aqui são exemplos de monômios ou termo algébrico. Então, monômios são expressões algébricas representadas apenas ou por um número, é o caso do 7, ou apenas por uma variável, é o caso do x, do a, ou por uma multiplicação de números, vou grifar aqui, importantíssimo, ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja no denominador e nem no radical, tá? Então aqui, veja, multiplicação, 2 vezes x, número multiplicado por uma letra, ou variável. 5 vezes y, tá vendo que está usando a multiplicação aqui, então é um termo só. Aqui também é um termo só. A vezes B vezes C, tudo multiplicação. Então é um termo só aqui, é um monômio. Mono de 1. Tá? X ao quadrado seria x vezes x, também é um monômio, então. X ao cubo, x vezes x vezes x, está incluindo multiplicação da mesma letra, então é um monômio. Aqui é 2/5 vezes x, então embaixo é um número natural, um número inteiro. Só não pode ter variável aqui embaixo, senão não é monômio. Por exemplo, o que não é monômio? Raiz quadrada de x, está vendo que o x está no radical? O x aqui é o radicando, não pode, isso não é monômio. A dividido por b, também não é monômio. O b aqui no denominador, uma letra, uma variável no denominador, não serve para monômio. 1 sobre x não é monômio. Olha o que não é monômio também, 2x mais 3. O 2x sozinho é um monômio. O 3 sozinho é um monômio. Mas se eu somá-los, não é mais um monômio. Tá? Mais para frente nós vamos ver que é um binômio. Então, monômio tem que ter apenas um. Olha o que não é monômio também, expoente inteiro, negativo, não é monômio. O expoente tem que estar positivo. Tá legal? Então aqui, x elevado a menos 2 não é monômio. Vocês têm que gravar muito bem isso, tá? Expoente negativo, variável no denominador ou variável no radical. Não é monômio. Então vamos analisar essas situações. Suponha um número real x. Número qualquer. X, tá vendo que x pode assumir qualquer valor? Por isso variável. Como você representaria o dobro deste número? E o quadrado deste número? Então, o dobro dele, o dobro deste número. 2 vezes esse número. 2 vezes x ou 2x. E o quadrado deste número? Quadrado está se referindo ao expoente 2. Então, o quadrado está aqui, quadrado de x. X elevado ao quadrado. Então, isso aqui é um monômio, isso aqui também é um monômio. Imagine um retângulo de largura x e comprimento y. Qual seria a área desse retângulo? Lembrando que a área nós calculamos como largura vezes o comprimento. Então, a largura é x
vezes o comprimento, y. Posso escrever assim também, ó, xy, quando não tem nada entre duas letras, é a multiplicação. Xy é a área desse retângulo de largura x e comprimento y. Considere uma caixa de presente que lembra um bloco retangular chamado paralelepípedo e que suas dimensões sejam comprimento A, profundidade ou largura B e altura C. Qual o volume dessa caixa? Veja que com duas dimensões eu multiplico comprimento e largura, as duas dimensões. Com 3 dimensões, para ter o volume, eu multiplico as 3 dimensões. Então vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Então, só fazendo o esboço desta caixa, posso ter uma caixa assim. Então, mais ou menos aqui. Ela está meio tortinha, mas tudo bem. Aqui pode ser o comprimento A, esse valor aqui. Vou destacar aqui, ó. Esse valor A. Esse valor aqui, que vou chamar de profundidade, pode ser o B. E a altura, tá vendo a altura da caixa? É o C. Então o volume eu vou calcular como A, comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Ou simplesmente A, B, C. Tá vendo que é uma coisa só aqui? Quando envolve multiplicação, é uma coisa só. Então é um monômio aqui, tá? Aí, agora vamos para as partes de um monômio. Quais são as partes de um monômio? Eu tenho aqui esse monômio, lembrando que é uma coisa só porque é a multiplicação, 18x. A parte numérica aqui se chama coeficiente. Coeficiente significa aquele que opera, tá? Aquele que faz a operação, no caso aqui a multiplicação. Coeficiente do monômio é o 18, ó, tá vendo? 18 é o coeficiente. E a variável é a letra. Lembra que na primeira aula nós vimos que em latim, tá? Significa letra, parte literal. Literalis, letra. Então aqui x é a parte literal. Se eu quiser saber o expoente do x, se não tem nada, é o número 1. Então a parte literal, x. Esse monômio aqui, ó, tá vendo? É um monômio por quê? Menos 20 vezes x ao cubo, vezes y ao quadrado, vezes z. É tudo multiplicação. Então, quando é tudo multiplicação, é uma coisa só. É um monômio. Nenhum expoente negativo, tá vendo? Tá? Então, monômio. O coeficiente do monômio é o número aqui que está multiplicando. Menos 20. Coeficiente. Qual é a parte literal deste monômio? Toda a parte de letra aqui, ó, tudo junto. É a parte literal. Então, qual é a parte literal? X ao cubo, y ao quadrado, z. Parte literal. Tá? Veja que eu não vou considerar o 3 aqui como número. Tá? Por que não vou considerar? Imagine aqui, ó. X ao cubo é um monômio. E só tem letra. Por que só tem letra? Olha só como eu posso transformar isso aqui, ó. X vezes x vezes x. Lembra que o expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma? Então isso aqui não é a parte numérica, o coeficiente também do monômio, tá? Ele faz parte da parte literal. Então é o x multiplicando por ele mesmo 3 vezes, parte literal. Então o expoente é parte literal, faz parte da letra, tá bom? Menos 15, tá vendo que não tem letra nenhuma aqui? Só tem o coeficiente. Então, simplesmente é o coeficiente do monômio e não tem parte literal. Simples assim. Mas também é um monômio. Tá? Observação. Por exemplo, ó, se eu considerar aqui o monômio y. Monômio y. Qual é o coeficiente dele? Não aparece nada aqui, não é? Mas quantas vezes tem um y aqui? Uma vez. Então, seria o equivalente a 1 vezes o y aqui. Ó. Mas o 1... não precisa aparecer, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes o número é o próprio número, não muda. Então aqui,
Como o número é um elemento neutro, quando a parte literal aparecer sozinha, lembre-se que o coeficiente vai ser sempre 1, tá? Mas e se for 0? Lembrando que quando eu multiplico por 0, eu anulo o número, é 0. O coeficiente faz isso, o coeficiente multiplica a parte literal, sempre. Então, se eu disser que é 0x, por exemplo, quanto vale isso aqui? 0. Então, meu nome é nulo, tá vendo? Ó? Eu anulo tudo. Não importa o que eu tenho para cá multiplicando. Multipliquei por 0, anula tudo. Então, quando aparecer coeficiente 0, então é nulo, igual a 0, total. Tá legal? Então, está aí, está a aula 3 sobre monômios. Até a próxima aula, aula 4, em que nós falaremos sobre o grau de um monômio e monômios semelhantes. Até lá, forte abraço!